Olá pessoal, meu nome é Elaine e bem-vindo ao primeiro vídeo de 2026. Eu estou um pouco atrasada para mostrar as minhas leituras que vão acontecer nesse ano, mas antes tarde do que nunca, né? Aqui eu fiz uma lista dos livros que eu vou ler até o mês 6, primeiro semestre do ano. Eu selecionei alguns aqui e vim compartilhar com vocês esses livros que serão lidos. Alguns eu já comecei... Deixa eu ver se não tem batom no meu dente. Alguns eu já comecei a ler, né? Os maiores. E o de janeiro também, claro, né? Que será lido em janeiro. E todos esses livros que eu vou mostrar aqui, eu vou ler no último dia do mês de cada mês, né? No último dia de cada mês. E se você tiver interesse de ler comigo também, eu vou fazer a resenha e a gente pode conversar sobre eles. Bom, tá aqui na minha frente, os livros estão aqui na minha frente. E o primeiro que eu vou ler é Dois Irmãos, de Milton Ratum. Tem até um post-it aqui, né, que é o dia que eu vou começar e o dia que vai ser lido, que é para eu não me perder. Eu tenho aqui também as anotações sobre o livro. Um pequeno cronograma que eu gosto de fazer para eu saber... para eu não me perder, né? Para eu ir lendo e dar tempo de ler até o último dia do mês. No mês de fevereiro, eu vou ler as correspondências de Kawabata, deixa eu tirar aqui, e Mishima, de 1945 a 1970. Eu já comecei a ler, já li bastante, e esse aqui, como é livro de cartas, geralmente é rapidinho para ler, né? E eu gosto muito de livros de correspondência entre dois autores, principalmente dois autores que eu gosto muito. E já estou no comecinho, já li algumas cartas e está bem interessante, bem legal. Saber como eles se comunicavam, como era a amizade entre eles. E aqui no começo tem bastante carta pedindo conselhos do Mishima para o Kawabata, e já está ficando bem interessante. No mês de março eu vou ler Fahrenheit 451, que é bem conhecido também, né? É uma distopia, mas que eu nunca li, eu já li outras distopias, e como já faz tempo que ela está aí no meu armário, faz tempo que eu não leio uma distopia, resolvi colocar ela para ler. Ela é bem curtinha. Vou ler o que está escrito aqui atrás. É uma ficção científica, é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro quando, na realidade, está atacando o passado, recente e o presente, afirmou Ray Bradbury, que é o autor, né? Fahrenheit 451 é uma grande crítica aos regimes autoritários de qualquer tempo. É uma obra política que se tornou um clássico da distopia e também um dos livros mais censurados. Publicado originalmente em 1953, é um livro redescoberto a cada geração, pois ainda tem algo importante a dizer. Eu acho que, né, pelos últimos acontecimentos que estão aí pelo mundo, eu acho que ele vai ser um livro bem interessante e, apesar da época em que foi publicado, um tema muito atual. Principalmente, ultimamente, né, no ano passado, alguns livros que foram aí cancelados. E eu acho que esse livro vai falar muito sobre a atualidade dos acontecimentos. Em abril, eu vou ler Pequenas Coisas Como Essa, de Claire Keegan. É uma literatura holandesa. Irlandesa. É uma literatura irlandesa. Holandesa não. Irlandesa. Tem até um filme, né? Pequenas Coisas Como Esta, que foi lançado no ano passado. Foi até por isso que eu comprei o livro. Porque eu quero ler eu sempre gosto de ler o livro antes para depois assistir o filme. E já vi que é uma história bem interessante, né? São sobre mulheres que eram deixadas em um convento, né? Elas eram mulheres geralmente que não tinham condições. E essas mulheres, elas eram exploradas nesse convento. Eu não sei muito mais que isso.
E eu sei que a igreja está por trás dessa exploração e eu estou muito curiosa para ler. Em maio, eu vou ler Bernard Cornwell, 1356. É um livrinho já bem antigo já. As histórias que tem nos livros dele, que são vários, ele escreve tem muitos livros. O primeiro que eu li dele foi O Arqueiro. E a maioria dos livros dele tem o mesmo personagem, esse aqui eu não sei se é o mesmo personagem, que é um personagem fictício, no Arqueiro ele era, mas as histórias que ocorrem, que aconteceram, que ele descreve aqui nesses livros, né, nos livros dele, são histórias que realmente aconteceram. Ele fala muito da Inglaterra e de outros, França e outros países. Esse aqui eu não sei, vou ler aqui atrás sobre o que é. 1356 foi um dos anos mais terríveis e intensos da Idade Média. Menos de uma década depois da peste negra devastar a Europa, todos os grandes reinos enfrentam conflitos dentro e fora de suas fronteiras. E o maior deles é, sem dúvida, a Guerra dos 100 Anos. É sobre a Guerra dos 100 Anos. Que está em um momento mais delicado, com a tensão entre Inglaterra e França atingindo um ponto insustentável. É esse o cenário da nova aventura de Thomas Houghton, o arqueiro inglês. O arqueiro inglês. Cadê? Perdi aqui. O tornado cavaleiro, 10 anos após o término de sua incansável busca pelo Graal. Esse Thomas de Houghton é o personagem dos livros do Bernard Cornwell, que figuram ali, participam da história, mas é um personagem fictício. E o último, esse eu já comecei a ler faz algum tempo já, comecei a ler depois do Natal, que é Na Voz Dela, de Alba de Céspedes, que eu já li o livro dela, um outro livro dela, que tem a resenha aqui no canal, que eu achei maravilhoso, que se chama O Caderno Proibido. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês acessarem e darem uma olhadinha lá. Recomendo muito aquele livro, eu acho que é um livro muito tocante, que fala sobre uma dona de casa aparentemente simples, né? Mas que tem muitas dores e muitos desejos dentro dela que, por vários motivos, não podem ser realizados, e mostra aquela dificuldade que ela tem de se expor, de falar sobre seus desejos, suas vontades, e também a dificuldade que ela tem de mudar as coisas na vida dela. E depois de ler esse livro, comecei a ler esse aqui, que também está sendo muito interessante, e está sendo bem legal. Mas eu tô bem no comecinho ainda, deixa eu ver onde que eu tô. Tô na página 89 ainda. E até agora é uma adolescente contando uma história de um bairro onde ela mora, um bairro bem humilde, e sobre a mãe dela. Ela está falando sobre a mãe dela, que ela enxerga uma pessoa muito séria, muito dedicada à casa, ao marido, mas que guarda alguns segredos. Eu ainda não sei ao certo quais são esses segredos, mas até agora estou gostando bastante. Bom, esse é o do mês de junho, né? Eu tirei o papelzinho que estava aqui, acho que tá aqui dentro. Do mês de junho. E esses foram selecionados até agora. Vou ler todos esses e depois vou escolher os próximos, mas eu quero escolher... Não quis escolher agora, porque sempre tem aquele negócio, né, de aparecer um livro novo que eu talvez queira passar na frente, ler ele antes. Então daí esse livro vai para os próximos meses, até o final do ano. Mas eu vou vir aqui contar para vocês, e quem sabe vocês também não se animam a ler junto comigo, e a gente pode conversar sobre eles aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber, e vou gostar muito de saber também se vocês já leram algum desses 6, e o que vocês acharam deles. Eu estou empolgado para lê-los, a maioria aqui.
todos, né? Foi por isso que eu escolhi, né? Senão eu não teria escolhido. Estou empolgada para ler eles. E vamos lá. E além desses, né? Claro, esses não são os únicos. Vou ler algumas outras coisas. E também vou vir aqui falar com vocês. Em 2026, pretendo ser mais presente aqui no canal. Espero que vocês continuem me acompanhando. Quero trazer mais literatura japonesa aqui, porque a literatura japonesa é uma literatura que eu gosto particularmente mais. A gente sempre tem um encanto maior por alguma outra área e eu gosto muito da literatura japonesa e vou vir aqui falar. Tenho alguns projetos para trazer para vocês nesse ano. E espero que vocês gostem. Boas leituras em 2026. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!